Olá, pessoal. Nossa primeira aula é conjunto numérico, ok? E aí, toda vez que a gente for desenvolver o assunto, a gente vai comentar também sobre o Enem e vamos sempre resolver uma base de 5 questões, ok? E depois, sempre eu vou ficar alimentando com essas questões de conjunto numérico, no qual cai muito no Enem. Tranquilo? Então, vamos nessa. Bem, pessoal, o objeto de conhecimento, como eu havia falado, é o conjunto numéricos e a gente vai detalhar isso aí, ok? Então, vamos lá. Conjunto numéricos. Bom, os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números. Ou seja, aqui ainda a gente não está discutindo quais são os tipos de números. A gente só está dizendo que são números, mas a gente não sabe definir que tipo de números são esses. Então, eles são formados pelos números naturais, que a gente vai discutir depois, quem são esses naturais, também pelos números inteiros, racionais, irracionais e reais. Ou seja, depois a gente vai perceber que todos esses números naturais, os inteiros, racionais e irracionais, eles são reais. Ou seja, todos esses conjuntos estão contidos no reais, ok? E o ramo da matemática que estuda os conjuntos numéricos é a teoria dos conjuntos. É claro que no ensino médio é apenas uma particularidade da teoria dos conjuntos, né? A gente não vai ver toda a teoria dos conjuntos, até porque todo esse conteúdo de teoria dos conjuntos é mais especificamente para o nível superior, ok? Bom, conclusão, a gente vai ver o primeiro conjunto do número naturais segundo o que diz o conjunto numérico. Ok, o conjunto do naturais. O conjunto do naturais é representado por a letra N, ou seja, quando você pegar uma questão de matemática, né, no Enem ou qualquer outro vestibular, o N representa o conjunto dos números naturais. Bom, não quer dizer que ele não possa dizer uma outra letra, né? Mas a maioria das vezes sempre é a letra N. Ele reúne os números que usamos para contar, incluindo o zero, e ele é infinito. Houve a necessidade de que a gente pudesse contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e também o zero, ou seja, quando dá ideia de nada, né? Bem, aí você está vendo o conjunto dos números naturais, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, e cada número desse tem a ideia da quantidade, né? Ou seja, se for uma pessoa, é 1, se for duas pessoas, 2, se for três pessoas, 3, e assim sucessivamente, ok? Então, esse é o conjunto dos números naturais. Mas é bom entender que dentro desse conjunto existe um subconjunto. Vamos entender o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, sem o zero. Então, é o próprio conjunto dos naturais, entretanto, não tem o zero, ok? E a representação nada mais é do que o n com um asterisco, ou seja, isso simboliza que não há o zero. Então, só tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Então, toda vez que você vê o conjunto dos naturais com essa simbologia, você já entende que não tem o zero. Tranquilo? Tem um conjunto dos números naturais pares, que é dentro desse conjunto. Então, ele passa a ser um subconjunto, ok? Que é o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10. Vejam, não tem os números ímpares, beleza? Só tem os pares. Ou seja, para entender os números pares, é só você perceber que é divisível por 2. O 0 é divisível por 2, o 2, o 4, o 6. Por exemplo, o 1 não é divisível por 2, então ele não é par, tudo bem? Ou, se você quiser, você pode pegar todos os números naturais e multiplicar por 2. Então, vejam, 2 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 3 vai dar 6. Logo, eles são conjunto de números pares. Tranquilo? Bom, se tem o conjunto de números pares, também tem o conjunto de números ímpares, né? Que é o 1, o 3, o 5 e o 7. Ora, isso é lógico. Se 0, 2, 4, 6 são pares, né? Isso quer dizer, então, que os outros só podem ser ímpares. Ou seja, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11 e assim sucessivamente, ok? E também tem o conjunto dos números naturais primos, que nesse caso é o 2, o 3, o 5. Claro que ele é representado pela letra P, né, para dar a ideia de primos, e depois, particularmente, a gente vai falar sobre esses números primos, como é que a gente pode dizer que ele é um número primo, ok?
Em outras oportunidades, iremos conhecer melhor o que são números primos, tá? Vamos entender melhor, depois a gente vai falar especificamente só de números primos, tudo bem? Então, vamos lá. Bem, a partir do momento que você já viu que tem um conjunto de números naturais e dentro dele tem uns subconjuntos, ou seja, uma parte deles, ou seja, dos pares, dos ímpares e dos números primos, e aí você percebe que agora também tem um conjunto de números inteiros. Ora, a necessidade do conjunto de números inteiros aconteceu devido às operações. Quando a gente somava, ou seja, 2 mais 4 dava 6, então veja, 2 é natural, 4 é natural, 6 é natural, então estava sempre dentro dos conjuntos naturais. E aí, quando eles começaram a entender que uma subtração, por exemplo, 10 tirando 2, dava 8. Então, veja, 10 é natural, 2 é natural e 8 também é natural. Só que, quando eles faziam a inversão, ou seja, uma propriedade comutativa, ou seja, trocando os fatores, por exemplo, 2 e subtraindo de 10, aí já dava 2 natural, dava 10 natural, mas a subtração, ou seja, nesse caso, daria menos 8. Entretanto, o menos 8 não pertence ao conjunto de números naturais. Foi por isso que teve a necessidade de elaborar um outro conjunto, e esse conjunto ele é chamado conjunto de números inteiros. Ok? Então, vamos lá. O conjunto de números inteiros é representado pela letra Z, tá? Apesar que dá a entender que seria a letra I, mas não é. Foi representado pela letra Z. E reúne todos os elementos dos números naturais e seus opostos. Então, todos os números naturais que você viu e também os seus opostos. Por exemplo, se você viu o 1, o menos 1, o 2, o menos 2, o 3, o menos 3, o 4, o menos 4 e o 5, o menos 5. Ok? E, assim sendo, conclui-se que o N ele é um subconjunto de Z, porque o N está contido em Z. Ok, então, né? Então, a representação do conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, então vejam que tem o zero, e à direita do zero são todos os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. E também, para a esquerda, é os números negativos, ou seja, são os opostos dos números que estão à direita do zero. Menos 1, menos 2, menos 3, e aí o menos 4, menos 5, menos 6. Ok? Esse é o conjunto dos números inteiros. Conclusão, agora nós temos dois tipos de conjunto. O conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, e o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Não esquecendo que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ok? E aí agora a gente vai ver alguns subconjuntos desse conjunto Z. Ok? Por exemplo, o conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, não há o zero. Né? Então, você pega esse conjunto, usa a simbologia do asterisco e aí fica assim. Ó. Vejam, tem o asterisco, né? E repare bem que não há o zero. Então, é só essa observação que você não pode esquecer quando tiver o Z, né? Que é o conjunto dos números inteiros com asterisco. Isso quer dizer que não há o zero no conjunto, ok? E também tem o conjunto dos números inteiros não negativos. O que quer dizer isso? Quer dizer que você deve pegar o conjunto Z e tirar todos os negativos, ok? Então, vai ficar assim, ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Claro que agora você deve estar se perguntando, Eras, quer dizer então que o Z positivo com essa simbologia, que quer dizer os não negativos, ele é o próprio conjunto dos números naturais. É isso mesmo. Então, a gente pode sim afirmar que o Z positivo, isto é, o conjunto dos números inteiros não negativos, é o próprio conjunto dos números naturais. Ok? Então, note que o conjunto Z positivo é o próprio natural. Então, show de bola. Ora, o conjunto dos números inteiros positivos, sem o zero. Então, você vai ver que agora você vai pegar todos os números positivos, mas não tem o zero. Né? Então, a simbologia vem o Z com o asterisco para dizer que não há o zero, e isso vem o símbolo de mais para dar a ideia de que é só os números positivos. Tranquilo? Conclusão, a gente vai ver agora o conjunto dos números inteiros não positivos. Né? Isso quer dizer, então, que matematicamente você vai tirar todos os positivos e só vai ficar os negativos. E a simbologia
é um Z menos, né? Ou seja, você pega todos os números negativos com zero, porque lembre que não tem a simbologia do asterisco. Ora, para fechar, o conjunto de números inteiros negativos agora sem o zero. Então, você coloca a simbologia do Z com o asterisco, né? E também com a simbologia do menos. Ora, isso quer dizer que são todos os números negativos sem o zero. Conclusão, esses são os subconjuntos do conjunto Z. Tranquilo? E aí, a gente vai agora partir para o próximo conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Também, segundo a história, então houve uma discussão. Por exemplo, 8 dividido por 2. Olha, veja, 8 é natural, 2 é natural e 8 dividido por 2 dá 4, que é natural. Tudo bem até aí. E se ele pegasse, por exemplo, menos 16 dividido por menos 2, menos 16, eu sei que não é natural, mas é inteiro, e o menos 2 também ele não é natural, mas ele é inteiro, mas se eu dividir menos 16 por menos 2, ele vai dar 8. Ora, 8 eu posso dizer que é um número natural que também é um número inteiro. Tudo bem até aí. Entretanto, quando eles trocavam os fatores, por exemplo, 2 dividido por 16, vejam que 2 dividido por 16 não há uma divisão dentro dos naturais e nem dentro dos inteiros, porque 2 dividido por 16 vai dar 1/8. Tranquilo? Então, houve a necessidade de elaborar mais um conjunto, e esse conjunto foi chamado de números racionais, que é representado pela letra Q. Então, vamos nessa. Então, tá aí. O conjunto dos números racionais é representado por Q, reúne todos os números que pode ser escrito na forma P sobre Q, sendo P e Q números inteiros e dos quais o Q ele tem que ser diferente de zero. Ó, eu já sei, então, que todo número que eu colocar em forma de fração, ele vai se tornar um número racional. Por exemplo, 4. Aí você deve estar se questionando. Ora, 4 é natural. Entretanto, eu posso dizer que 4 sobre 1. Olha, 4 sobre 1, eu posso dizer que é uma fração. Olha, veja, eu vou pegar o 4 e vou transformar em fração. Eu podia dizer que era 16 dividido por 4. Então, se eu pego um número, eu consigo transformar em forma de fração, então ele pode sim ser um número racional. Bom, você deve estar se questionando com outros números. Por exemplo, 0,3. 0,3 é um número racional? Sim, porque você consegue colocar o 0,3 em forma de fração. Por exemplo, 0,3 eu posso dizer que é 3 sobre 10. 0,2222 reticência, ou seja, é um número racional? Sim, ele é um número racional. E também é possível a gente colocar em forma de fração. Existe um método para isso e a gente vai discutir posterior, ok? Por exemplo, agora, se fosse, por exemplo, 1,43213, aí sim, esse número não dá mais para colocar em forma de fração. Aí ele teria um outro número que a gente vai discutir posteriormente, ok? Então, conclusão, o conjunto Q, ele é todo um número que posso colocar em forma de fração, por isso que a gente coloca P sobre Q, aonde o P pertence a Z e o Q pertence a Z, mas sem o zero. Ou seja, o Q não pode ser zero, porque, como havia dito, não há divisão por zero. Tranquilo? A partir desse momento, note que todo número inteiro também é um número racional. Se o Z é um subconjunto de Q, não esqueça que o Z já contém os números naturais. Ok? Bem, pessoal, agora a gente vai conseguir ver os subconjuntos dos números racionais. Tranquilo? Então, bora lá. Ok, pessoal, observe, olha, o subconjunto dos números racionais não nulos, formado pelos números racionais sem o zero. Isso quer dizer que se a gente fosse representar esse conjunto, ou seja, esse subconjunto, seria Q, o asterisco, que quer dizer que são todos os números racionais, aqueles que a gente consegue colocar em forma de fração, sem o zero, ok? E o subconjunto dos números racionais não negativos, formado pelos números racionais positivos, sem o zero. Ora, isso quer dizer então que seria o Q mais, né? Quer dizer, só os números positivos, incluindo o zero. Ok, então, né? Então, subconjunto dos números racionais positivos sem o zero. Isso quer dizer, então, que é o Q mais asterisco, ou seja,
excluindo o zero. E o subconjunto dos números racionais não positivos, ou seja, formado só por aqueles números negativos com zero, né? Seria o Q menos. E o subconjunto dos números negativos sem o zero, isso quer dizer que é o Q menos asterisco, ok? Então, isso faz parte do subconjunto dos números racionais, tranquilo? E todo número que a gente não consegue colocar em forma de fração, aí sim nasceu um outro conjunto chamado de conjunto irracionais, ok? Então, são aqueles números que a gente não consegue colocar em forma de fração. Então, o conjunto dos números racionais é representado por I, reúne todos os decimais não exatos com uma representação infinita e não periódica. Por exemplo, 3,14159 reticências, esse número é o famoso π, a gente não consegue colocar em forma de fração, ou 1,20, 30, 40 reticências. Repare bem que tanto um quanto o outro, a gente não percebe o período, ou seja, uma parte que se repete. Então, a partir do momento que há período, né, por isso que chama-se dízima periódica, aí sim a gente consegue colocar em forma de números racionais. Então, quando eu percebo que não tem período, aí eu já entendo que não dá mais para transformar em números fracionários, então logo não é um número racional, então passa a ser um número irracionais. Outros exemplos de números racionais são as raízes, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Ora, você deve estar se perguntando também por que raiz de 4 não é irracional. Porque raiz de 4, matematicamente, ele é mais ou menos 2. Então, ele deixa de ser um número, né, aparentemente irracional, e sim, ele passa a ser um número inteiro, ou seja, positivo, que é o 2, e menos 2, que é o negativo. Ou seja, ele passa a ser um número inteiro. Tudo bem? Ora, é importante ressaltar que as dízimas periódicas são números racionais e não racionais. Eles são números decimais que se repetem após a vírgula. Por exemplo, 1,33333. Isso quer dizer que a gente sim consegue colocar em forma de fração. E nos exercícios eu vou mostrar como é que transforma esse número em número fracionário, ok? Ok, então, pessoal, vamos lá. O conjunto dos números reais é representado por R. E esse conjunto é formado pelos números racionais, isto é, o Q, e os irracionais, que é representado pela letra I. Não esqueçam que os naturais e os inteiros estão contidos no conjunto dos números racionais, ok? Assim sendo, a união dos racionais, que é o Q, com os irracionais, que é o I, isso formará os reais. Além disso, o N, o Z, o Q e o I são subconjuntos dos reais, isto é, os naturais, os inteiros, os racionais e irracionais. Tranquilo? Ok, então, pessoal, vamos lá. Subconjuntos dos números reais. Por exemplo, o subconjunto dos números reais não nulos, né? Isso quer dizer R asterisco, ou seja, excluindo zero. Isso quer dizer que são todos os números diferentes de zero, ok? E todos esses números a gente está representando pela letra X, tranquilo? Ok? Ora, o subconjunto dos números reais não negativos, quer dizer, então, que são só os números positivos. Em outras palavras, são números maiores ou igual a zero, já que ele não está excluindo zero. Observe que o subconjunto dos números reais positivos, quer dizer, então, que a gente tem que excluir o zero, ok? Então, é os reais positivos, que tem o sinal, né? E o asterisco, ou seja, maiores que zero. Vejam que o subconjunto do número reais não positivo, então é o R menos, isso quer dizer que são os números menores ou igual a zero, porque nesse caso ele não está excluindo o zero. E aí, para fechar, o subconjunto do número reais negativo. Ora, agora sim ele está excluindo o zero, então vai ser, isso quer dizer que são os reais menos, né, com asterisco, quer dizer que ele está excluindo o zero, então só pode ser x menores que zero. Ok, pessoal? Então, vejam que a gente chegou a ver o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Juntando esses conjuntos, a gente formará o conjunto dos reais, ok? Bom, e aí
Para fechar, a gente vai ver algumas propriedades dos números, né? Ou seja, dos conjuntos numéricos. Então, vamos lá. O diagrama do conjunto numérico. Veja, eu tenho o conjunto N, e aí eu vejo que ele está contido no conjunto dos inteiros, que é o Z. E tanto os naturais como os inteiros estão contidos nos racionais. Lembre-se, racionais são aqueles que eu consigo colocar em forma de fração. E o outro conjunto que está separado, que são os racionais, juntando os irracionais com os racionais, isso formará os reais, ok? Isso é importante você saber, porque os reais é composto de naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, tá bom? Para facilitar os estudos sobre conjuntos numéricos, segue abaixo algumas das suas propriedades. Então, vejamos. O conjunto dos números naturais, que é o N, ele é um subconjunto dos números inteiros, ou seja, o N está contido em Z, tranquilo? E o conjunto dos números inteiros, que é o Z, ele é um subconjunto dos números racionais. Em outras palavras, o Z está contido em Q. O conjunto dos números racionais Q, ele é um subconjunto dos números reais. Tranquilo? Isso quer dizer, então, que o Q está contido no reais. Bom, e para fechar, o conjunto dos números naturais, os inteiros, os racionais e irracionais são subconjuntos dos números reais. Observe que a gente tem algumas propriedades relacionadas entre os conjuntos. Tranquilo? Bom, ok, pessoal, só para fazer uma pequena conclusão, o conjunto de números reais, por definição, é formado pela união, né, dos números racionais com irracionais, que ficou bem claro que dentro dos racionais tem o conjunto dos inteiros e o conjunto dos números naturais. O esquema abaixo mostra a composição de todo o conjunto de números reais. Os reais ele é formado por números racionais ou fracionários, que quer dizer a mesma coisa. E dentro desse contexto dos racionais e fracionários, a gente pode encontrar quem? Os naturais e os inteiros. E também tem os números decimais finitos, que depois também a gente vai perceber, são aqueles números que envolvem casas decimais, e também dízima periódica. Tem casas decimais, mas também tem período, ou seja, ele já é um número já tendendo ao infinito. Tudo bem? Então, vejam que tem números que são chamados de dízima periódica e também tem números que são chamados de dízimas não periódicas. Ok, então, vimos que os racionais ou fracionários, a composição deles são os naturais, os inteiros, os decimais finitos e as dízimas periódicas. Isso quer dizer também que tem as dízimas não periódicas, que estão dentro do conjunto dos números irracionais. E não esquecendo que também tem as raízes, né? Raiz de 7, raiz de 2, raiz de 2 mais 1, raiz de 2 menos 1, que são todos números irracionais, aqueles que a gente não consegue colocar em forma de fração, ok? E aí a gente fecha esse conteúdo e agora a gente vai exercitar e aí a gente vai envolver esses conjuntos, ou seja, os conjuntos dos números naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais, ok? E não esqueça que todos esses conjuntos estão dentro dos reais, tranquilo? Então vamos lá. Ok, então, vejamos aí essa questão sobre conjunto numérico, ok? Diz o seguinte, assinale a afirmação verdadeira. Aí vem as alternativas, né? Diz, os números naturais são fechados em relação à divisão, os números inteiros são fechados em relação à adição, os números inteiros são fechados em relação à divisão, ou a adição de dois números irracionais sempre resulta em um número irracional, ou a subtração de dois números irracionais sempre resulta em um número irracional. Ora, se a gente for ler o texto, ele diz o seguinte, olha, os conjuntos numéricos foram surgindo à medida que certas operações aritméticas não eram fechadas dentro dos seus conjuntos que eram realizadas. Assim, por exemplo, o conjunto dos números inteiros surgiu com a extensão do conjunto dos números naturais. Embora a adição de dois números naturais resulte sempre em um número natural, a adição é fechada no conjunto dos números naturais. A subtração não é. A subtração de dois números naturais nem sempre resulta em um número natural. Ok? Então, com essas informações que já foi esclarecida dentro lá do conjunto numérico, é possível a gente analisar cada uma das alternativas. Vamos lá, primeiro. Os números naturais são fechados em relação à divisão? Não. Por quê? Porque 4 é natural, 2 é natural, e se eu dividir 4 por 2, vejam, 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 é um natural.
Mas se a gente inverter os números, ou seja, 2 dividido por 4, repare bem que 2 dividido por 4 vai dar 1 sobre 2. Em outras palavras, vai dar 0,5. Ora, isso não é um número natural, então, realmente, os números naturais eles não são fechados em relação à divisão. Então, essa alternativa é falsa. Bom, a letra B diz que os números inteiros são fechados em relação à adição. Bem, pessoal, se vocês pegarem dois números inteiros, né, não interessa se ele é positivo, se ele é negativo, se você adicionar, sempre vai dar um número inteiro. Não tem como, né? Se você pegar menos 2 com menos 4, menos 5 com menos 6, menos 7 com mais 2, ou menos 9 com mais 10, sempre vai dar um número inteiro. Ora, então, realmente, essa questão é verdadeira. Ok? Logo, só poderia ser a alternativa B de bola. Então, é possível também a gente analisar todas as outras alternativas, mesmo sabendo que a gente já resolveu a questão, ok? Os números inteiros são fechados em relação à divisão. Se você pegar o 4 e dividir por 2, apesar que 4 é natural, mas também ele é inteiro, e o 2 também ele é natural, mas também ele é inteiro, então vejam que 4 dividido por 2 vai dar 2. Mas se você trocar, alterar a posição, ou seja, 2 dividido por 4, você já percebe que não vai dar mais um número inteiro. Então, essa alternativa é falsa, ok? E a adição de dois números irracionais sempre resulta em um número irracional? Então, repare bem, se eu pego raiz de 2 menos raiz de 2, se eu adicionar esses números, vai dar zero. Então, se vai dar zero, ele não é um número irracional. Tranquilo? Então, essa alternativa também é falsa. A subtração de dois números irracionais sempre resulta em um número irracional? Ora, se eu pegar a raiz de 2 e subtrair de raiz de 2, isso vai dar zero, logo, isso não é um número irracional. Então, essa alternativa também é falsa. Então, a alternativa correta só pode ser a letra B. Beleza? Próxima questão. O Enem tem umas questões que ela tem uma característica especial, né? Que a gente tem que obedecer a regra do jogo, ou seja, a gente vai lendo as questões e vai desenvolvendo nosso raciocínio. Então, bora lá. Vamos ler o texto, pessoal. Segundo texto, olha. O que diz o texto? Diz o seguinte, olha. O dígito de verificação fornecida pelo processo acima para o número 24.685 é por isso que sempre eu leio o comando para depois desenvolver meu raciocínio. Então, vamos lá. Bem, o número que é 24.685, ele está mandando fazer esse dígito de verificação. Mas para entender o que é o dígito de verificação, olha, lá em cima ele diz o seguinte: um dos métodos usados para gerar esse dígito utiliza o seguinte espaço. Então, o que ele diz? Ele diz que multiplica-se o último algarismo por 1. Então, veja, eu vou pegar o último algarismo, que nesse caso é o 5, né? E vou multiplicar por 1. 1 vezes 5 dá 5, ok? Aí ele fala que o penúltimo, por 2. Então, o penúltimo, no caso, é o 8, então 8 vezes 2 dá 16. E o antepenúltimo por 1, que nesse caso é o 6. 6 vezes 1 dá 6. E assim por diante. Sempre alternando, multiplicando por 1 ou por 2. Bom, pessoal, já que eu já compreendi esse contexto, está faltando o 4. Nesse caso, o 4 vai multiplicar por 2. Então, 2 vezes 4 dá 8. E o último número é o 2, que vai multiplicar por 1, que dará 2. Então, né, a partir do momento que eu já multipliquei o último algarismo por 1, o penúltimo por 2, o antepenúltimo por 1 e assim por diante, aí o que ele diz? Olha, ele diz o seguinte, somando-se 1 a cada um dos resultados dessas multiplicações que for maior ou igual a 10. E depois a gente vai somar esses resultados obtidos, ok? Então, bora lá. O primeiro número é o 5, né? Como ele não é maior nem igual a 10, então a gente não vai somar com 1. Então, tá aí. Depois é o 16. Nesse caso, o 16 é maior que 10, então a gente vai ter que somar com 1. Tá tranquilo até aí, né? Bom, o 6 está fora desse contexto, não precisa mais somar com 1. E o 8 também, então não precisa. E o 2, idem, né? Bom, reparei bem que nesse caso foi só apenas o 16, porque passou de 10, né? Porque a regra dizia que se fosse maior ou igual a 10. Bom, pessoal, fazendo essa soma, isso vai dar 38. Tudo bem. Repare bem que cada passo foi obedecendo a regra do jogo. Aí o que ele diz? Olha,
calcula-se o resto da divisão por 10. E aí, obtendo-se assim o dígito verificador. Bom, logo, eu vou pegar o 38 e vou dividir por 10. Ora, o único número que multiplicando por 10 que dá próximo é igual a 38 é o 3. 3 vezes 10, 30. Para 38, 8. Ora, o 8, nesse caso, é o resto. Conclusão da história, o verificador desse número, 24.685, só pode ser o 8. Essa é a alternativa letra D. Ok, então, mais uma questão. Percebo que nessa questão o valor do x já está na forma de números irracionais, o y já está na forma de números racionais, ou seja, em forma de fração, o z também está na forma de números racionais, bem, o t é menos 2,5, apesar que ele está na forma de números decimais, mas é possível sim eu colocar em forma de fração, ok? Bom, vamos lá ler essa questão. Diz o seguinte, segundo o texto, a Clara tem que atingir 40 pontos nessa rodada e a figura que representa seu jogo após a colocação das fichas no tabuleiro é. Então, o que está acontecendo? Ela tem que pegar esses números, colocar em ordem, ou seja, numa reta real, né? Já que o jogo é um jogo educativo, ele diz que o tabuleiro representa uma reta numérica, cada distância é apenas uma unidade, ok? Veja, o x é raiz de 3, então eu vou colocar na forma de números decimais, ou seja, aproximar, né, que na verdade a raiz de 3 não é 1,7, mas é possível aproximar. E o y vou deixar menos 0,5 e o z 1,5. E o t já está na forma de números decimais. Eu vejo que os números, quando estão em forma de números decimais, fica muito mais fácil você colocar numa reta real. Tranquilo? Então, veja, eu vou desenhar a reta real, vou colocar 0, né, a origem, e à direita eu vou colocar os números positivos, e à esquerda eu vou colocar os números negativos. Tá? E eu vou andar sempre uma unidade para a direita e uma unidade para a esquerda. Então, veja, 1, 2, 3. E para a esquerda eu vou colocar menos 1, menos 2 e menos 3. Ok? Então, analisando o x, que é raiz de 3, ou seja, que é aproximadamente 1,7, então ele só pode estar entre o 1 e o 2. Então, vejam que o x já localizei na reta real. O y, que é menos 0,5, isso quer dizer que ele está entre 0 e o menos 1. Então, reparem bem que o x e o y eu já determinei onde eles estão na reta real. Também, se você perceber, já é possível eliminar algumas alternativas. Mas vamos continuar. O z é 1,5, então ele está à direita do zero, né? Então ele está perto do x. Como ele é 1,5, então ele está antes de 1,7. Ora, repare bem que eu já tenho localizado o x, o y e o z. E o t é menos 2,5, ou seja, está à esquerda do zero, né? Então ele está entre menos 2 e menos 3. E a única alternativa que diz que isso é verdade é a letra E. Tranquilo? Ok, pessoal, mais uma questão, né? Você foi ao mercado e comprou 2 kg de arroz, cujo preço por quilo é R$ 1,65. 2 kg de feijão, cujo preço por quilo é R$ 3,10. E comprou ainda 250 gramas de café moído, cujo preço é R$ 2,50. Você pagou ao vendedor com uma nota de R$ 20, ele lhe devolveu R$ 8 de troco. Para saber se o troco estava certo, você fez os cálculos. Assinale a alternativa que completa, né, corretamente a frase. Para fazer os cálculos acima citados, você precisa saber. Aí vem as alternativas, que diz o seguinte: a letra A, adição, subtração, multiplicação e divisão. Letra B, apenas multiplicação. Letra C, adição, subtração e multiplicação. Letra D, apenas adição. Ou letra E, que diz adição e subtração. Para fazer os cálculos acima citados, você precisa saber. Bom, repare bem que ele diz que você pagou ao vendedor com uma nota de R$ 20 e no qual ele deu um troco de R$ 8. Se eu comprei 2 kg de arroz, cujo preço é R$ 1,65, é claro que eu poderia multiplicar, mas é possível fazer só adição nesse caso. 1,65 mais 1,65, ok? Porque em vez de multiplicar, eu estou preferindo somar, ok? Aí ele diz 2 kg de feijão, cujo preço do quilo é R$ 3,10, então eu penso a mesma coisa. Em vez de multiplicar por 2, eu adiciono 3,10 mais 3,10. Bem,
E aí ele diz que tem 250 gramas de café moído, cujo preço é 250. Então, basta somar uma vez, porque foi apenas 250 gramas, ok? Ora, se você reparar, se eu somar todos esses valores mais o R$ 8, que é o troco que ele me deu, tudo isso somando tem que dar R$ 20. Então percebo que se você somar 1,65 mais 1,65 mais 3,10 mais 3,10, 2,50 mais R$ 8, isso realmente vai dar R$ 20. Ok, então repare bem que matematicamente eu só fiz adição, não quis usar multiplicação, porque em vez de multiplicar eu preferi somar. Então é possível sim apenas a adição. Conclusão, só pode ser a letra D. Ok? Vamos nessa. Mais uma questão. A gente vai resolver agora a próxima. Tudo bem? Vamos lá então. Aí ele diz o seguinte, olha, segundo o texto, o índice revela que as quantidades relativas aos admiradores do estudante e as pessoas que visitam seu perfil são, então veja que é possível você saber a partir do momento que você transformar esse número em fração, ou seja, numa razão. Ora, aí ele diz que o estudante descobriu que o seu índice de popularidade era 0,3121212, etc. Ok? Então, vamos ver como é que a gente transforma esse número em fração, ou seja, numa razão. Repare bem que nesse número ele tem o não período, que nesse caso é o 3, e ele tem um período que é 12. Bom, o melhor processo para fazer isso é você pegar esse número, que é essa dízima periódica, e chamar de uma letra, ou seja, você pode chamar de A, você pode chamar de X. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você jogar o não período para frente da vírgula, ou seja, como só tem um número, você vai multiplicar por 10. Ora, 10 vezes A vai dar 10A, e 10 vezes 0,312, isso vai dar 3,1212. É o seu objetivo, é jogar primeiro o não período, que nesse caso era o 3. Bom, a partir do momento que você jogou o não período, agora você vai jogar o período. E perceba que o período tem dois números, então você já não vai mais multiplicar por 10, e sim por 100, ok? Então, 100 vezes 10 vai dar 1000A, e 100 vezes 3,1212, isso vai dar 312,1212. Ora, a partir do momento que você jogou o não período e agora também jogou o período, agora você pode subtrair 1000 de 10. Ora, 1000 de 10, isso vai dar 990. E 312 tirando 3 vai dar 309. E as casas decimais depois da vírgula vão sumir porque você vai subtrair, tá bom? Ora, e passando 990 dividindo, isso vai dar 309 dividido por 990. Agora, você tem que ter tranquilidade para saber que você conseguiu transformar uma fração, mas se você olhar as alternativas, nenhuma convém dizer que o numerador, que não esqueça que o numerador são os admiradores, enquanto que o denominador, que é 990, são as pessoas que visitam o seu perfil, né? Então, é fácil perceber que você divide o numerador por 3 e o denominador também por 3. Ora, o A vai dar 103 dividido por 330. Conclusão da história, são 103 o que? Admiradores, né? Aonde teve o que? 330 pessoas visitando o perfil. Ora, logo, são 103 para cada 330. Conclusão, alternativa A. Tranquilo? Bem, não esqueça que primeiro passo você joga o não período e depois você joga o período. Claro, se não tiver o não período, você não vai se preocupar com isso e sim só com o período. E aí, conforme a quantidade de números, você vai multiplicar. Se tiver um número, multiplica por 10, se tiver dois números, multiplica por 100, se tiver três números, você multiplica por 1000 e assim sucessivamente. Tranquilo? E aí a gente fez algumas questões sobre esse conteúdo do conjunto numérico, e depois você tenta fazer o resto, tá bom? Até a próxima.